Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sentido Maior. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da honestidade da verdade. Ao longo da minha vida, eu comecei a observar, dentro desse processo do desenvolvimento da consciência, do autoconhecimento principalmente, que a prática da mentira, ela não vale a pena. Isso não é eventualmente em algum caso, é em todos os casos. A mentira ela é muito complexa para você conseguir manter. A verdade ela é muito direta, absoluta, e ela não precisa ser justificada. Ela se justifica em si mesma. Então tudo isso nasce, na realidade, não num processo exterior. Então a gente passa algumas situações na nossa vida, né? Existem as mentiras externas. Mentira externa ou ela é para tirar uma vantagem de uma determinada situação ou para evitar que a pessoa seja prejudicada e é colocado, expressado algo que não foi como aconteceu ou não foi como acontecerá ou não foi o que está acontecendo no momento. Quando a gente começa a basear as nossas palavras em mentiras, eu particularmente percebia que isso gerava uma determinada tensão dentro de mim. Essa tensão porque eu sabia que o que eu estava expressando não era uma verdade e eu sabia também que o outro, se descobrisse, poderia me colocar numa situação muito ruim. Então isso me gerava medo. Então ao longo do tempo, eu comecei a observar que Então, ao longo do tempo, eu comecei a observar que a gente sabe claramente, o budismo inclusive fala sobre isso, que não existe dentro ou fora. A experiência exterior, ou seja, o hábito de você mentir e expressar questões que não existem fora, ela representa também uma mentira interior. Ou seja, você está se corrompendo. E aquela corrupção de quem você ela no primeiro momento pode até gerar uma satisfação, mas posteriormente aquilo vai virando uma espécie de uma amálgama que vai ficando permeada dentro do ser e que você vai ter que gastar uma energia gigantesca para conseguir administrar aquela situação que foi expressa fora, não como uma verdade. Quando você fala a verdade, não existe essa necessidade. Então o que acontece dentro de nós vai estar alinhado com o que está sendo expressado fora. E por mais duro que sejam as consequências relacionadas a isso, você vai manter um padrão interno irrepreensível sobre quem você é. Esse talvez seja o primeiro nível da observação sobre a prática da verdade. Então eu começo a perceber que sim, vale a pena eu expressar o que. Então sim, eu começo a perceber que vale a pena sim eu expressar o que é a realidade, o que realmente aconteceu, o que é a verdade dentro do meu interior. Isso evita, com certeza, consequências maiores. Mas esse é o primeiro passo. Quando a gente decide ser um buscador da verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente viver na verdade. Eu não posso viver em mentira. Eu não posso viver controlando mentiras ao meu redor. Como que eu quero me conectar a essa unidade divina, a essa unidade de consciência, aonde tudo é exatamente como é? Não existe desvio nessa consciência, né? Ou seja, a consciência divina ela é absoluta e ela representa tudo como realmente é. Se eu olho para essa situação e eu começo a tentar desviar ela da realidade, o meu interior não se afina a essa frequência. Então eu começo a gerar um processo de desconexão. Então eu quero encontrar a verdade, mas eu não pratico a verdade na minha vida.
E aqui eu não estou mais falando só da verdade exterior. Eu estou falando também de uma verdade, uma honestidade interior. Essa honestidade interior é um processo ainda mais interessante. Porque você já refletiu se você está sendo honesto para você mesmo com relação a quem você é? Ou se você está projetando ideias de quem você é? Por exemplo, se você comete uma determinada falha, você tem um determinado defeito, você olha claramente para esse defeito e você aceita que esse defeito naquele momento faz parte de você. Claro, isso não quer dizer que não possa ser trabalhado, mas que naquele momento aquilo é uma verdade para você. Ou a gente busca se enganar constantemente. Por exemplo, a própria enganação que eu estava comentando a respeito de buscar a verdade, mas praticar mentira ao longo da vida. Ou você quer buscar ser uma pessoa extremamente correta, ao nível de que você respeita todas as leis dos homens na Terra. E você enxerga isso como valor, e você sabe que isso deve ser buscado. Mas no final de contas você realiza pequenas corrupções na sua vida. Sonega um imposto de renda, se você trabalha com comércio, você deixa de emitir uma nota fiscal. Se você tem a oportunidade de você não seguir uma determinada lei, e como por exemplo, a gente está nessa época do Covid e o governo está dando vacinas. E daí você decide que você conhece uma pessoa que trabalha num posto de saúde, você não é da faixa de risco e você vai lá tomar uma vacina de gripe. Isso são pequenas corrupções, são pequenos desvios morais. Então você quer buscar a verdade como princípio, mas você exercita erros, você exercita pequenas corrupções. Ou seja, você não está sendo verdadeiramente honesto. E aquela pequena corrupção, ela vai representar sim a perspectiva macro que nós temos com a vida. Não importa o tamanho. Você roubar uma bala e você roubar um banco, o ato é o mesmo. Você está roubando. Não importa o tamanho. Percebe? Porque a grande questão é você ter aquela potencial dentro de você de cometer um erro, de cometer uma corrupção, de cometer um desvio moral. E isso demonstra que na realidade a gente não está sendo verdadeiramente honesto com nós mesmos. Porque posteriormente a gente não vai querer olhar para essa situação com clareza e pensar, será que essa situação ela pode ser passada para uma outra questão? Eu posso ignorar essa situação? Será que eu posso ignorar essa situação? Na realidade, a gente cria o hábito de ignorar. Porque falta muitas vezes a consciência de que nós também somos sujeitos a esses desvios. Mas por um hábito da gente não olhar para nós, ou seja, a gente não ter essa verdadeira honestidade interior, mas a gente olhar para o outro e querer julgar o outro sobre um ato que ele comete de erro, a gente, de maneira ilusória, acaba se colocando numa posição de superior a outra pessoa. Percebe? Então, por exemplo, nós julgamos políticos porque eles roubam. Mas será que nós mesmos, numa situação similar a eles, com a oportunidade, não faríamos isso? E quem somos nós para falar que eles fazem isso, quando, no final de contas, a gente também comete desvios? Como eu comentei, nas oportunidades que às vezes a gente tem na vida, a gente não executa as coisas como realmente são. A gente não cumpre as leis como elas realmente são. Só que a gente acha que isso é besteira, que isso não é importante, não, isso é falta de consciência.
Agora, se você é um buscador e você está querendo se aperfeiçoar, esse trabalho de criar uma firme determinação de que a mentira não tem espaço na sua vida é a primeira coisa que você tem que fazer. Se há a possibilidade de você mentir, é melhor você ficar em silêncio. Se algo não pode ser expresso, permaneça em silêncio. Mas não minta. Percebe? Essa é a grande questão. Bem, pessoal, é isso. Agradeço aí a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um grande abraço e uma ótima semana.